Olá pessoal, no dia 28 de outubro de 312, uma das batalhas mais importantes da história ocorreu próximo à cidade de Roma, mais especificamente na Ponte Milvia. Essa ponte que vocês estão tendo a oportunidade de ver nesse local, nas proximidades dela aqui, o destino de Roma, e não só de Roma, do Império Romano, assim como também da civilização ocidental, foi decidida. Nesse momento aqui, estava em confronto na guerra civil entre Constantino e Maxêncio, o destino do Império Romano, assim como também as decisões que foram tomadas depois dessa batalha, vai ter uma tremenda, uma importantíssima repercussão para a humanidade. Quando, nesse caso, os fatos que vão levar a esse momento crucial começaram a se desenrolar alguns anos antes, como por exemplo, o fato de que Diocleciano, que era o imperador romano, acabou por se retirar de livre e espontânea vontade do poder, literalmente se aposentando. E aí o império começa a entrar numa disputa, quando também Constâncio Cloro, pai de Constantino, faleceu. E aí Constantino ficou relegado a um espaço aí, ou seja, numa posição em segundo lugar, não assumindo a posição realmente de imperador, de chefe máximo do Império Romano. Isso desgostou ele profundamente por causa das decisões que foram tomadas, e ele estava resolvido a tomar, nesse caso, à força o próprio poder. E aí no ano de 312, o Império Romano estava novamente em uma guerra aberta, uma guerra civil. Exércitos romanos brigando contra exércitos romanos. Constantino, que tinha ficado ali com o controle de regiões como a Britânia e a Gália, acabou por invadir o norte da Itália com cerca de 25 mil soldados, segundo alguns pesquisadores. Esse número não é exato, mas nesse caso ele vai obtendo vitórias relativamente fáceis, marchando em direção a Roma. E aí, como todo mundo sabe, uma vez que ele estivesse em Roma, o Senado romano iria colocar o poder sobre ele ou sobre qualquer um que entrasse em Roma com esse próprio exército. Por isso, se fazia necessário, pela própria visão de Maxêncio, o grande rival que estava em luta contra Constantino, defender fundamentalmente o controle sobre Roma. E nesse caso, ele vai arregimentar um poderoso exército. Segundo alguns pesquisadores, esse exército de Maxêncio poderia ser superior a 100 mil soldados, ou seja, ele teria uma superioridade de 4, talvez 5 soldados para cada soldado de Constantino. Mesmo assim, Constantino continuou sua marcha em direção a Roma e, claro, a sua tentativa de chegar ao poder imperial. E aí, quando ele estava próximo da própria cidade de Roma, a cerca de mais ou menos 15 quilômetros, nesse momento, ele vai ter uma visão, e essa visão, aonde ele olhava para o céu e via um símbolo, duas letras, o X e o P, as duas letras iniciais do nome de Cristo, e uma voz que dizia para ele, em Teutonica, ou seja, traduzindo para o latim, in roque signus vincens, que podemos traduzir para, com este sinal vencerás. Muito perturbado com essa visão que ele teria tido, ele vai naquela mesma noite, já no dia 28, na madrugada do dia 28 de outubro de 312, fazer com que todos os seus soldados colocassem esse símbolo no escudo deles. De fato, o que vai se desenrolar naquela manhã, próximo à Ponte Milvia, na Ponte Milvia, é uma gigantesca batalha onde esses dois exércitos romanos vão se defrontar, vão combater, e numa luta, numa virada esmagadora, o fato é que Constantino saiu vitorioso, esmagando os exércitos inimigos. E nesse caso, com a morte de Maxêncio, a derrota do seu exército e a entrada triunfal de Constantino na cidade de Roma, o próprio Senado imediatamente vai colocá-lo como o senhor de todo o império, ou seja, como imperador romano de fato. E aí ele, Constantino, que era pagão, nesse momento, segundo os próprios pesquisadores,
vai lembrar do que aconteceu e vai mudar a história profundamente quando no ano seguinte, no ano de 313, vai fazer com que seja editada uma lei, ou seja, o Édito de Milão. Não esqueçam isso, anote vocês que com certeza é um édito, é uma lei muito importante que vai simplesmente dar a liberdade para os cristãos serem cristãos no Império Romano. Como vocês sabem, porque têm acompanhado as minhas videoaulas, até esse momento era crime ser cristão dentro do Império Romano. E os cristãos tinham sofrido pelo menos 8 perseguições gerais. Muitas matanças, milhares e milhares de cristãos foram mortos durante esse período, o que fazia com que o número de cristãos fosse muito pequeno dentro do próprio Império Romano, talvez 1 ou 2% da população total, mas Constantino acabou por fazer uma profunda mudança quando nesse momento ele deu a todos os cristãos a possibilidade de apenas e simplesmente de dizer que eram cristãos. Nesse momento, todos eles dentro do Império Romano teriam essa liberdade. E é claro que com o tempo, o número de cristãos foi aumentando rapidamente dentro do Império Romano, provocando mudanças muito importantes, mudanças fundamentais, mudanças estruturais que vão se seguir ao longo da história, mas isso fica para outra videoaula para vocês. Então, como vocês viram, essa batalha nesse momento, no ano de 312, foi muitíssimo importante, tendo uma enorme repercussão no destino das sociedades, além da sociedade romana, a sociedade ocidental e no mundo como um todo. Até a próxima então, pessoal!